Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Prosperando com Massagem. Posso ouvir um amém? Exatamente isso, amém. Ele quer dizer assim seja, eu concordo, eu aceito. E você aceita o quê? Até uma vida próspera, né? Trabalhando com massagem. Sou Laís Carvalho, sou massoterapeuta e aqui nós discutimos sobre tudo que ajuda você a chegar nesse faturamento de 5 a 10 mil, dominando técnicas de massagem para recuperação muscular. E o tema de hoje, nós iremos falar sobre os principais erros, né, que um iniciante ele acaba cometendo, né? Acreditando que vai estar fazendo a coisa certa, mas depois dessa aula você vai entender, né, que isso pode te atrapalhar e você não vai mais fazer e vai acelerar o seu crescimento. Eu confesso para você que se alguém tivesse me falado isso antes, teria acelerado, né, ainda mais rápido o meu desenvolvimento profissional, o meu crescimento, o meu faturamento, a minha realização pessoal. E um erro, né, que é muito comum do iniciante é ir com muita sede ao pote. O que é isso, Alaide? Ir com muita sede ao pote é, às vezes, querer entregar um resultado, né? Assim, aumentar muito as expectativas do seu cliente para uma única sessão, para a primeira sessão, uma vez que, né, a pessoa talvez não tenha o hábito de realizar a massagem. No caso da massagem para dor, tem, né, alguns critérios que a gente precisa estar atento, a gente precisa observar, né, sobre como vai ser essa evolução. E às vezes eu acabo gerando uma expectativa muito grande, né, no meu cliente sobre o resultado que eu vou entregar, e ali eu quero fazer que tudo aconteça, que tudo saia, né, conforme eu desejo, conforme eu quero, né, para poder fidelizar aquela pessoa, fazer aquela pessoa entender que o meu serviço traz para ele grandes benefícios e tal. E às vezes, por tentar mostrar isso, eu vou acabar me tornando uma pessoa chata, uma pessoa forçada. Imagina você, eu, por exemplo, dependendo de algumas abordagens, quando eu vou comprar algum produto, algum serviço, dependendo da abordagem, né, da pessoa que está ali para me receber, ele acaba incomodando um pouco, né? E você quer sair logo daquele lugar, porque você está se sentindo incomodado, a abordagem não foi legal, a pessoa falou coisas ali que talvez você não gostasse de ouvir. Então, mesmo que esteja com medo, é normal ter medo, afinal de contas, você está ali no ambiente novo, né? Você está levando ali um diferencial nos seus atendimentos, vai ter o medo sim, vai ter a questão de insegurança, mas é importante que você tenha isso sobre medidas, sob controle, que você consiga pensar, que você consiga raciocinar, sabe? Para mostrar para o paciente que o tratamento que ele vai fazer com você, ele é gradativo e não tentar fazer de tudo, sabe? Para agradar aquela pessoa ali, né? Não achar que essa é a sua única oportunidade. É a oportunidade, sim, de você fazer um atendimento diferenciado desde o primeiro contato, né? Na hora do atendimento, depois do atendimento, mas assim, não ser forçado demais, tá? Não parecer aquela pessoa é, chata, pegajosa, que somente as suas verdades, né, é que bastam. Então, assim, não ir com muita sede ao pote, ter bastante regra, ter bastante cautela, porque isso pode, tá, prejudicar você. Não achar que a sua massagem vai resolver tudo ali na primeira sessão, porque a gente sabe que isso não resolve. E não transmitir isso também para o meu cliente, para não gerar nele, tá, um alto grau de expectativa e depois eu posso não conseguir responder, já que isso necessita de diversos fatores, tá? Para que eu consiga entregar esse resultado com tanta eficiência. Então, assim, eu preciso ter uma medida aí, tá? Nessa questão de fazer o primeiro atendimento, de levar o resultado, de não ir com muita sede ao pote, de não querer fazer tudo de uma vez, de não querer, sabe, achar que eu sou o bambambam bam, bam e tal. Não prometer resultados milagrosos, né? Isso fala, né, de não ir com muita sede ao pote, não prometer nada, né, que esteja ali dentro do seu limite. E, infelizmente, algumas pessoas, né, com o intuito de vender, de fidelizar, eles acabam prometendo resultados milagrosos, né? Eles acabam prometendo aquilo que não vão ser capazes de entregar, né? Diante de, às vezes, de uma única sessão, né? Daquela primeira experiência que a pessoa está vivenciando ali com massagem. Então, assim,
ir com muita sede ao pote é não ser imediatista, é não ser antecipado, sabe? Você agir com cautela, você agir com coerência e também com profissionalismo. E outra coisa, o que é certo você fazer, tá? Dentro desse primeiro contato, né, com seu cliente, uma vez que você não vai estar antecipado, não vai estar precipitado, é você explicar para ele que isso é um processo, né, que a massagem ela acontece como um processo de forma gradativa e que assim vai acontecer os resultados. Isso vai ser até melhor para você não ficar naquela sensação de que precisa fazer tudo e o que você fez é pouco e que você não chegou no resultado X e Y. Não, calma, não precisa de ir com muita sede ao pote. Essa questão de assim, sabe, de estar muito, talvez, desesperado, pode gerar, né, uma questão de insegurança, o paciente não pode gostar, então, calma, relaxa, respira, monte a sua estratégia antes de receber o cliente, durante ali a sessão, quando finaliza, depois. E aí você vai vivendo o processo, viva o processo, ele é muito gostoso, ele é muito bom, ele te ensina, tá? Ele ensina você como lidar com cada uma dessas situações, certo? É, outro erro, tá? Que é muito comum e que, na maioria das vezes, ele acaba decepcionando muito o profissional, que é a questão de como iniciar no mercado, né? Tem profissional que acha que não deve cobrar e ele não cobra por a sessão, e isso é um erro gravíssimo, tá? Porque ele começa a oferecer massagem de graça, é não cobrar pela sessão, faz sessões experimentais e muitas pessoas, geralmente pega a família, pega os amigos mais próximos ali, e aí ele começa a executar essas sessões, né, experimentais. Isso é legal, isso é ótimo, tá? Para você desenvolver habilidade, para você ir ganhando experiência, para você ir tendo aí essa vivência na prática. Mas, assim, não cobrar por esse serviço isso vai acabar deixando você frustrado, isso vai acabar deixando você triste. E outra coisa, você já investiu em treinamento, não é verdade? Você investiu em equipamentos, você investiu em produtos, você teve um gasto. E se de repente você vai demorar aí 3, 4 meses para começar a colher os frutos, né, de ter iniciado nessa profissão? Como você vai fazer para se manter durante esse tempo? Porque você vai precisar pagar essas despesas, né? Ninguém vai te patrocinar assim de bom grado e tal. Então, assim, uma estratégia que a gente precisa desenvolver, né, durante esse processo de consolidação da carreira é mesmo, tá? Pelas sessões experimentais, você cobrar, né? Eu falo que é uma taxa de colaboração, uma taxa de manutenção, e você pode explicar isso para a pessoa com muita clareza. Olha, eu estou fazendo o curso X e Y e eu vou precisar de modelos e a taxa, né, de manutenção é X valor. Por quê? Porque eu preciso agora pagar os materiais, eu preciso pagar o investimento, né, que eu fiz no treinamento e eu preciso também adquirir experiência. E uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, para os meus alunos, é que não é porque você não tem experiência, ali experiência é o tempo, né, que você executa uma coisa, que você não tem conhecimento, porque se você passou por um treinamento e você está ali iniciando naquela profissão, você está executando aquilo que você aprendeu, você sabe o que você está fazendo, você não tem o que? Experiência. E às vezes, muita gente acha que o fato de você não ter experiência é porque você não tem conhecimento. E isso acaba desqualificando o profissional. E muita gente entende que ele não deve cobrar. Não, pelo contrário, você deve cobrar sim, tá? Pela sessão experimental, você deve cobrar sim uma taxa simbólica, uma taxa que ajuda você a custear aí. E também passa muito da questão de valor, para que as pessoas entendam que tem um valor por trás disso tudo, né? Não é simplesmente ir ali, receber uma massagem porque você começou a trabalhar agora, não. Existe um valor e as pessoas precisam entender que elas vão precisar pagar por esse serviço, seja um tio, seja uma tia, seja um irmão, ainda que você cobre, né, mais barato, mas assim,
é importante que você não cometa esse erro e achar que você tem que oferecer sessão de graça para todo mundo porque você está iniciando agora. Não, de maneira nenhuma. E a maneira, né, mais fácil de você fazer é cobrar aí essa taxa, esse valor simbólico que fica a seu critério, né? Varia de região para região, né? Fica aí uma coisa, a sua decisão, né? Quanto você deve cobrar ou não, mas de graça, tá? Não é legal que você faça. E assim, às vezes passa aquela sensação de insegurança, né? Ah, mas se ele não está cobrando, é porque ele não sabe, é porque às vezes ele não tem confiança no que ele está fazendo. E isso acaba te desqualificando uma vez que você já está pronto, uma vez que você já está preparado, tá? Então, assim, não cometa esse erro de não cobrar, né, pela sessão experimental durante ali o seu treinamento, durante ali o seu processo de experiência, porque massagem é assim, quanto mais você pratica, mais você vai desenvolvendo habilidade, mais você vai tendo prática, mais você vai afinando o seu tato, a ponto de reconhecer, né, a real situação que a estrutura se encontra ali. Tá certo? Infelizmente, outro erro, né, que o iniciante acaba cometendo é na questão da apresentação pessoal. Ele, né, se apresenta de forma pessoal, sendo ele um profissional. E, infelizmente, né, isso acaba causando uma má impressão. Por quê? A massoterapia, ela é conhecida, né, como uma área da saúde. Como um profissional de saúde, ele se apresenta, né? Não estou dizendo que é obrigatório vestir um jaleco branco, o meu, afinal de contas, é preto, tem o branco. Não que seja obrigatório ele vestir, né, uma roupa totalmente branca, tá? Mas que ele se apresente com uma vestimenta que tenha características de que tipo de profissional ele é. Ele é um profissional, e um profissional, ele tem que ter as características de que ele é um profissional. Independentemente se você for atender sessão experimental, se você for atender parente, quem quer que seja que você vá atender, tenha uma apresentação pessoal que mostre características de quem você é. E isso acaba já trazendo, né, uma certa autoridade, um certo respeito. E outra coisa, se de repente você precisa fazer uma foto, você precisa fazer um vídeo, você não vai precisar se preocupar como você vai aparecer. É uma vez que você já está preparado, né, de forma a sua aparência caracteriza que tipo de profissional é e mostra que você é um profissional. Independentemente de cor, de ser camiseta, de ser jaleco, de ser vestido, o que é que seja, uma roupa, tá? Que passe, né, uma sensação de que você é um profissional, independentemente de cor que você escolha usar. Tem pessoas que gostam de usar uma camiseta com uma logomarca, tem gente que gosta de usar já um vestidinho, eu gosto de usar jaleco, eu gosto de usar camiseta, mas de certa forma tem uma característica. Quando eu não estou de camiseta, eu estou com jaleco. Quando não é branco, é preto. Então, assim, as pessoas já, né, estão acostumadas a me ver desse jeito, porque é uma característica, né, de um profissional, é uma característica da profissão. Não dá para aparecer um dia com uma blusa de alcinha, né? Às vezes sei lá, umas coisas assim muito diferenciadas que não passam essa questão do profissionalismo. Então é importante ter essa preocupação realmente com a sua apresentação pessoal, com a sua aparência. Falar sempre com segurança, tá? É importante que você, quando vá dirigir a uma pessoa, a um possível cliente, você fale com ele com segurança. Fale aquilo que você tenha certeza, fale com firmeza, fale com clareza, seja esclarecedor, porque se você de repente ele te pede uma explicação e você não sabe o que falar, ou você enrola e não explica, ele vai entender que você não sabe o que, que você está falando, e isso vai te prejudicar, né, como um profissional. Olha só, porque assim, quando você não gera uma conexão com a pessoa, você acaba não tendo aquele desejo de consumir. Por exemplo, a gente vai a uma loja, aí chega lá o vendedor, né, tem vários vendedores, e vem aquele vendedor e fala com você, e te explica, e te mostra e tal. Ele sabe falar dos benefícios do produto, ele sabe falar uma série de coisas.
E aí ele até te convence a levar o produto. Aí vem, às vezes, aquele outro vendedor que ele não tem muito uma postura profissional, né? Ele não sabe falar sobre o produto, ele não tem segurança, e ele fala informações que para você não é interessante saber. Então, quando a gente fala de apresentação pessoal, a gente fala tanto das características quanto da própria apresentação na hora de falar, na hora de conversar, na hora de transmitir, né, ali para a pessoa sobre o serviço que você vende, sobre os benefícios que você entrega. Então, para que você realmente faça isso, né? Com clareza, faça isso com facilidade, você precisa saber, né? Do conteúdo, você precisa saber realmente sobre o que é a massoterapia, sobre os quais os benefícios. Então, é muito importante, né? Buscar conhecimento, estar sempre aí, né? Inovando, né? Sobre o seu conhecimento, sobre aquilo que tem de novo no mercado. E tudo isso faz parte da sua apresentação, porque ninguém hoje em dia, né? Quer um profissional que não esteja qualificado, não quer um profissional que não esteja habilitado. Então, assim, a forma que você se apresenta pessoalmente, ela é fundamental, tá? Para que você consiga fidelizar o cliente que está ali com você e atrair também novos clientes, porque as pessoas, né, que estão à nossa volta, elas acabam nos observando. Hoje as redes sociais também, elas é um canal. Hoje em dia, você fala de um profissional, a primeira coisa que a pessoa pergunta, qual que é o Instagram? O Instagram, basicamente, ele virou, né, um currículo. Aí você já pega lá o Instagram, você já vai lá olhar, né, de repente, quem é aquele profissional. Chega lá, você pega um monte de informações ali, um monte de coisas padronizadas, bonitas, as cores, essas coisas. Então, assim, tudo isso faz parte da apresentação pessoal. E se o profissional, ele, mesmo no início da carreira, ele não tem a preocupação com isso, ele pode seriamente, né, dificultar aí a sua ascensão, né, como um profissional. Isso pode impedir ele de ter um faturamento aí de 5 a 10 mil, porque ele não vai conseguir ter clientes, não vai conseguir fidelizar os seus clientes, certo? Outra coisa que é um erro, tá? Muito comum, é não entregar resultado na primeira sessão. Fala assim, ah, Laís, mas como assim não entregar resultado na primeira sessão? Por que que a pessoa te procurou? Qual que é a queixa dele? Ele foi atrás de você por quê? Você sabe realmente, tá? Identificar a necessidade e ter a ferramenta para resolver aquele problema. E isso, às vezes, acontece muito porque a pessoa, ele não tem um plano traçado, né? De como buscar essas informações, tá? De coletar os dados ali da pessoa, porque geralmente a pessoa vem para você, né? Você nunca viu, não é a pessoa, às vezes até uma pessoa que você conhece, né? Mas você não tem muita vivência, então você acaba não sabendo muito sobre a vida daquela pessoa. E aí, a pessoa vem, às vezes eu tô lá com aquela sensação do primeiro erro que a gente falou, de já querer, de ir com muita sede ao pote, né? De achar que vai fazer, que vai acontecer, sem ter uma estrutura, sem ter um cronograma, sem ter tudo planejado ali, o que ele precisa fazer. E isso já acontece no primeiro contato, porque a pessoa te procura falando, ah, eu preciso fazer uma massagem, tal, tal, assim, assim. Eu recebo muito isso. A gente fala, ah, eu preciso fazer uma massagem relaxante. Eu falo, ah, mas por que você precisa fazer uma massagem relaxante? Quem é o profissional? Sou eu ou sou eu? Não vou falar assim, né, gente? Mas aí eu penso, quem é o profissional? Eu ou você? Aí eu respiro fundo, eu paro, não, peraí, vamos começar esse negócio do jeito que tem que ser. Eu pergunto o nome, eu pergunto a idade, eu pergunto a profissão, eu pergunto sobre os hábitos, eu pergunto quando é alguma coisa que parece ser mais grave, eu pergunto se tem alguma indicação do médico, porque de repente essa pessoa, ela nem tem indicação para fazer massagem. E aí, o que que é legal? Porque quando eu consigo coletar esses dados já na primeira sessão, que eu entendo se ela faz atividade física ou não, e se ela fala para mim que faz, e aí, de repente, vou citar aqui o exemplo que acontece muito comigo. Ah, eu sou triatleta, e eu tô com uma dor na perna, e eu tive uma prova esse final de semana. Aí eu falo, cara, o cara é triatleta, ele corre, nada e pedala. Ele teve uma prova agora esse final de semana e tá com uma dor na panturrilha. Isso fica mais fácil para eu entender,
sabe? Como eu vou agir na hora que ele chegar. Então, eu entendo que a necessidade maior dele está ali na parte de membros inferiores. Então, assim, por mais que eu vá trabalhar em todo o corpo, porque exige essa necessidade de quem nada corre e pedala, mas eu sei que o problema dele maior está na perna, então eu vou trabalhar ali o mais tempo na perna, eu vou dar mais atenção para aquela região. Se por acaso alguma coisa que eu não sei, que é desconhecido, eu posso fazer algum tipo de consulta ao meu material, porque é importante que você tenha um material para fazer consulta, e assim eu vou me resguardando para quando ele chegar ali para fazer a sessão, eu já vou estar preparado, eu já vou ter ali meio que um plano traçado por onde eu vou começar, o que eu vou fazer, o que eu não devo fazer, tá? E assim, e por que que é importante, né, eu já conhecer, eu já fazer essas perguntas já no primeiro contato, porque aí eu passo a conhecer os hábitos daquela pessoa. E uma vez que eu conheço os hábitos, eu consigo entender melhor qual que é a necessidade dela. Se é uma pessoa que trabalha muito tempo sentada, se trabalha muito tempo em pé, se pega muito peso, se faz muito movimento repetitivo, eu não vou ser pego de surpresa. Aí, quando eu já consigo identificar isso, ali no primeiro contato, eu meio que já dou uma prevenida nisso, para que eu seja específico na hora que a pessoa chega, né? E quando ele chega, ele vai preencher ali a anamnese e tal, eu vou conseguir, né, coletar outros dados com mais profundidade. Então, assim, quando eu acabo fazendo aquilo que é errado por não ter o conhecimento, isso me distancia, né, de fidelizar o cliente, isso me distancia de ser mais eficiente nos meus atendimentos, mas agora você já sabe que não entregar resultado na primeira sessão é um erro muito grande do profissional que está iniciando. E por quê? Porque às vezes ele não tem, né, ali uma estratégia específica. E eu falo que a gente tem uma única oportunidade com o cliente, que é quando ele deita na nossa maca e a gente sabe o que é que precisa fazer e faz, né? Entrega o resultado que ele quer para ele voltar na próxima sessão, para depois daquela sessão ele indicar outra pessoa. Então, o microfone querendo cair. Então, assim, é muito importante que você, né, tenha essa preocupação de entregar resultado, não de querer fazer tudo, né, ali em uma única sessão, querer fazer acontecer em uma única sessão, mas que você esteja preparado para que essa experiência da primeira sessão, ela corresponda às expectativas, né, da pessoa que veio buscar o seu serviço. Ah, outra coisa que é muito comum, infelizmente, tá? É de repente querer usar todas as técnicas, querer usar tudo que ele tem ali de ferramentas em uma única sessão, e aí volto lá atrás naquela questão de ir com muita sede ao pote. Eu falo isso porque, infelizmente, é muito comum a pessoa não ter tanta experiência e achar que é a quantidade de técnica, né, que ele executa ali em um atendimento que vai estar trazendo esses resultados. E não, gente, isso é errado, tá? Como a gente falou aqui anteriormente, não é a quantidade, é a qualidade, é de você, né, ter esse plano traçado, de você fazer ali a coleta de dados anterior, para você entender qual que é a real necessidade, se o seu serviço, né, ele vai resolver o problema daquela pessoa ou não. Então, assim, isso é errado, querer usar todas as técnicas em uma única sessão. Alaide, por que que é errado? Aí você imagina comigo, a pessoa, né, tá ali com um quadro doloroso na lombar, digamos assim. Trabalha muito tempo sentado, nunca fez uma sessão de massagem, né? Às vezes é sedentário e tá ali com a lombar muito dolorida. Aí eu vou, faço uma liberação manual, faço uma liberação instrumental, aí eu vou, coloco uma ventosa e tem algumas pessoas que ainda utilizam outras coisas ainda. Por exemplo, se é um profissional habilitado, ele ainda vai usar o agulhamento a seco. Então, assim, são muitos estímulos em uma região que não tinha necessidade. Por quê? Imagina que a pessoa nunca fez, a pessoa tem a questão de trabalhar muito tempo sentado, né? Então, isso vai acabar gerando uma sensibilidade muito grande, vai causar dor. Eu já atendi pessoas que tinham memórias horríveis da sessão de massagem que fez, porque ficou muito dolorido, porque não resolveu o problema. Então, assim,
querer utilizar todas as técnicas, né, em um único atendimento, simplesmente não é legal, é totalmente errado. Pode não ser uma experiência muito boa para quem está ali na maca, né, porque vai ficar muito dolorido, tá? E não é sobre quantidade, sim sobre qualidade. E quando você tem isso em mente, que você sabe que não é o tanto de técnica que você aplica, ou tanto de instrumentos também que você utiliza, né, a quantidade de manobra, de ficar ali numa única sessão. É sobre você entender todo o conceito, né, de que a pessoa está ali inserido, né, diante de tudo aquilo que é a rotina dele, diante de tudo aquilo que a massagem oferece, né, e de qual a experiência que eu quero que essa pessoa tenha, né, depois de receber uma sessão de massagem, onde eu fiz tudo que eu podia fazer em uma única sessão para gerar o resultado que aquela pessoa precisava, tá? E aí, o que é certo? É você explicar para a pessoa, ai, o que é certo? É você explicar para a pessoa que isso acontece, né, de forma gradativa, isso é uma evolução, isso é um processo que vai acontecer, tá? Que não é necessário você utilizar todas as técnicas, você dar toda a sua energia ali naquele atendimento, ficar suado, ficar cansado, né, para tentar resolver aquele problema, né, sendo que você não vai conseguir resolver porque tem todo um contexto ali que a pessoa está inserida. E mais uma vez a gente fala daquela questão de ir com muita sede ao pote, né? Achar que consegue fazer tudo ali em uma única sessão. E isso não é legal, isso não traz uma experiência boa. Outra coisa que é muito interessante, postura do profissional. Aqui estou falando, sabe, de você na hora de usar a sua ferramenta para trabalhar, que é o quê? Que é o seu corpo. É muito importante que você se preocupe com isso, tá? Como que você está utilizando o seu corpo para fazer os atendimentos. Por quê, Laís? Por quê? Se você trabalha, né, com uma massagem, digamos, modeladora, que exige mais ainda do seu corpo, onde você faz movimentos repetitivos. Se de repente a sua maca está muito alta e você precisa ficar muito tempo com as articulações assim, a sua carreira, infelizmente, vai ser uma carreira muito curta, tá? Porque você vai prejudicar muito as suas articulações. Então, assim, se preocupar se o seu corpo ele está condicionado. Agora, um detalhe, essa questão de condicionado, ela não acontece de uma hora para outra. O nosso corpo ele vai adaptando. No começo dói a mão, dói o ombro, dói a perna, dói as costas, dói tudo. Mas o seu corpo ele vai passando por esse processo de adaptação. Então, para isso é importante que você vá fazendo adequações, tá? Que você use um calçado confortável, que você use uma roupa arejada que te dê condição de fazer movimentos mais leves, tá? Que você adeque principalmente a altura da sua maca, porque é importante a sua maca estar com a altura adequada para quê? Porque a massagem nós utilizamos a força do nosso corpo, não é a força do nosso braço, porque se for a força do nosso braço, a carreira ela vai ser curtíssima, talvez aí dure 5 anos. 5 anos, mas aí a pessoa vai passar aí o resto da vida com a bursite, com a tendinite, com artrose, com algum problema na articulação, porque ela não adequou a maca à sua altura, a sua principal, né, ferramenta de trabalho. Primeiro é o seu corpo, as suas mãos, e depois a sua musculatura. Então, o que é certo? É você adequar a maca de acordo com a sua altura, você está sempre atento à sua postura na hora de realizar a massagem, tá? Para não sobrecarregar as suas costas, não sobrecarregar as suas articulações. E o certo é o quê? Qual que é o certo? Laís, o certo é você fortalecer a sua musculatura. Pensa, é a sua ferramenta de trabalho. E eu falo que uma conta que não fecha é o quê? Demanda versus capacidade. Se a demanda ela é maior do que a capacidade do seu corpo, você pode ter certeza que vai chegar em um determinado momento e essa conta não vai fechar. A demanda, tá? Ela não vai suprir a necessidade. Então, você precisa condicionar a sua ferramenta de trabalho para atender essa demanda. E aí eu abro um parênteses aqui.
cuidar do seu corpo. Para cuidar das outras pessoas, você precisa cuidar de você. E quando a gente fala cuidar de você, é fortalecer a sua estrutura, fortalecer o seu corpo, os seus músculos, para que você consiga fazer a massagem, para que você consiga atender as pessoas, para que você consiga se manter aí ativo no mercado, para que você consiga se manter aí trabalhando, porque senão, né, vai chegar a um determinado ponto que realmente você não vai conseguir, né, exercer a sua função porque você não cuidou do seu corpo, você não se preocupou com a sua postura, né, profissional, com a sua ferramenta de trabalho. E o que é certo fazer? Fortalecer a musculatura é muito importante, porque isso vai condicionar o seu corpo a exercer por muito mais tempo a sua função, vai condicionar você a trabalhar sem dor, vai fazer você aumentar a sua capacidade, tá? Para você fazer até mais atendimentos e com qualidade, porque no final do dia é interessante que você esteja cansado, sim, mas se terminar o dia você estiver sentindo dor, alguma coisa de errada tem. E é muito comum ver profissionais trabalhando com uma marca, principalmente uma marca muito alta, e muitas das vezes também com sapatos, com calçados que não são confortáveis. Fazer alongamentos, tá? É muito interessante fazer alongamentos entre um atendimento ou outro, porque isso vai tirar um pouco a sobrecarga, isso vai fazer com que você descanse ali alguns minutos. E no último caso, nossa, estou no processo de adaptação, estou sentindo muita dor no braço, estou sentindo muita dor na mão, no meu polegar. Tem algumas coisas que você pode fazer, e uma delas, principalmente, é utilizar o gelo, tá? Você pode colocar o gelo em uma bacia que caiba ali a sua mão, né? E aí você vai imergir a sua mão no gelo, deixar ali de 5 a 10 minutos, e isso vai ajudar a diminuir a inflamação, isso vai ajudar a reduzir a dor, e aí você vai enfrentando dia após dia o seu processo de adaptação para você consolidar a sua carreira profissional, certo? Então agora você aprendeu, né, sobre os erros de iniciante e agora que você já sabe, tenho certeza que você não vai cometer esses erros, você vai se policiar, não vai ir com muita sede ao pote, não vai tentar fazer tudo em uma única sessão, vai se preocupar com a sua apresentação pessoal, com a sua postura profissional, né? Você vai se cuidar para que você consiga aí alcançar o seu faturamento de 5 a 10 mil dominando técnicas de massagem para a recuperação muscular. Se você não segue o nosso canal, já clique em seguir, ativa as notificações, tá? Para você receber em primeira mão toda vez que sair um conteúdo novo por aqui. E até o próximo vídeo, até a próxima aula.